O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este culto iremos cantar alguns hinos, como é a liturgia da nossa igreja. Iremos buscar o Senhor em oração. E o convite que fazemos é que toda a querida irmandade que nos acompanha, que nos assiste, possam participar do culto junto a nós, cantando os hinos, glorificando ao Senhor, buscando estar em comunhão com o nosso Deus. A liturgia do culto, amados irmãos, ela é organizada, nós aprendemos, assim nós fazemos, assim já é feito há muito tempo, desde antes do século XX, no século XIX. A liturgia do culto ela é organizada para que vá se cantando os hinos e nós possamos ir entrando na comunhão do culto. A oração que fazemos, a primeira, é uma oração de apresentação das necessidades e apresentação do Santo Culto também, para que o Senhor dê a guia, que o Espírito Santo trabalhe e que o Senhor possa mandar a sua palavra. Irmãos, se nós não estivermos em comunhão, nós não conseguimos usufruir das bênçãos que o Senhor quer derramar sobre nós. Por isso reincendimos no pedido: participe do culto. Nós iremos cantar no início desse serviço o hino que no livro de louvores da Cristã Apostólica em nosso cenário está no número 69.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o hino fala, irmãos, que estamos caminhando para o céu, devemos brilhar para vermos Jesus. Hoje você não vê Jesus, mas você sente Ele. Então glorifique o teu Deus, porque Ele está aí no teu coração, desejoso de receber um glória, um aleluia que sai da tua boca. Um glória, um aleluia que você possa meditar nesse momento. Comunhão, medite nas palavras dos hinos que cantamos e o Senhor já vai trabalhando no teu coração. Aquela prova tão grande que você tem, o Senhor é poderoso para antes de terminar o culto, você já nem se lembrar mais dela. Em continuação a esse santo culto, vamos cantar o hino que antecede a oração, hino 322. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Neste momento, amados irmãos, convidamos a todos a se ajoelharem para podermos orar ao Senhor. De onde você estiver, sendo possível, faça esse ato de reverência ao seu Deus. Boa coisa é estarmos na presença do Senhor. Boa coisa é humilharmos, dobrarmos os nossos joelhos para adorar ao Senhor. Liga a tua mente no trono da glória de Deus. A semana está terminando.
os desafetos, os desencontros, as frustrações, estas já estão no passado, não há o que você possa fazer. O futuro está nas mãos de Deus. Confie no Senhor. A tua prova pode ser do tamanho que for, o Senhor é maior do que ela. O salmista nos dá o tamanho do nosso Deus, a dimensão do nosso Deus. O salmista nos fala que para olharmos aos céus, devemos elevar a nossa cabeça. Mas quando o nosso Deus deseja olhar para o céu, Ele se inclina para baixo. Ele é maior que todas as coisas. Na confiança desse Deus que você serve, que tudo pode, que tudo é lícito quando Ele quer operar, não existe nada que seja impossível. Na confiança deste Deus que nós servimos, te convido, vamos orar ao Senhor. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, rendendo-lhe graças, Senhor, pela grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, vestido, pelo alimento e por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos. Por todo o bem que tu tens nos dado, Senhor, deveríamos sermos servos e servas diligentes na tua presença, mas ainda assim temos cometido erros, temos pecado, e nós te pedimos nessa oração, Senhor, que tu não nos julgue com o poder, com a força da tua justiça, nem com o peso da tua mão, mas que tu possa mais uma vez perdoar as nossas faltas, pelo amor do teu santo nome, por misericórdia te clamamos, Senhor, perdoa-nos, nos ensina, nos admoesta no caminho que devemos seguir, Senhor, para alcançar o trono da Tua glória. Nos admoesta, Senhor, e nos coloca no centro da Tua vontade também. Ó Pai de misericórdia, apresentamos, Senhor eterno, esse santo culto que foi aberto em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua guia, a guia do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar no nosso meio nesse culto, seja na produção, seja, Senhor eterno, pelos nossos irmãos que os recebem em suas casas, em deslocamento, no trabalho, Senhor, em que tempo for recebido esse culto, nós te pedimos que a guia do Teu Espírito esteja sobre nós. Senhor, abençoa todos os caminhos, abençoa todas as obras dos teus filhos, e nós te pedimos, Senhor, ouve, recebe, aceita os pedidos de oração da igreja, pelo amor do teu santo nome. Permita, Senhor eterno, que haja entre nós a manifestação do teu poder, Senhor, resolvendo as causas que nós não conseguimos, resolvemos, Senhor eterno, conciliando os pensamentos que estão, Senhor eterno, de alguma maneira tirando a nossa paz, trazendo saúde, Senhor, ao corpo que não está são. Senhor eterno, nós te pedimos, Senhor eterno, que a tua providência entre por esse culto na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, na multidão da tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, te apresentamos as forças de saúde pública do nosso país, te apresentamos, Senhor eterno, a pandemia que estamos enfrentando, todos os profissionais, Senhor eterno, que estão diretamente ligados ao combate dessa pandemia. Nós te pedimos, guarda as famílias por eles representadas na multidão da tua misericórdia. Senhor, cuida de nós. Estamos atravessando dias maus, estamos atravessando dias difíceis, mas o teu cuidado, o teu zelo sobre nós, Senhor eterno, nenhum mal chegará à nossa tenda. Cuida de nós, Senhor, da nossa família, e o seu nome será glorificado por nós também. Senhor eterno, mais uma vez te pedimos que neste culto não venha faltar a tua palavra. Fale conosco, Senhor, inspira-nos,
Fala conosco, nos admoesta, nos ensina, nos mostra o que tu requer de nós, pelo amor do teu santo nome. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Boa coisa, irmãos, estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Querida Irmandade, irmãos, irmãs, famílias, nós estamos mais um dia entrando dentro da tua casa. Mais um dia que você parou tudo que você estava fazendo para receber a comunhão dos irmãos da CCA. Mais uma vez, agradecemos por esse carinho, por essa sua gentileza. E, irmãos, tenha certeza que oramos, clamamos ao Senhor para que o Senhor possa inundar a vida de cada um de vocês com as bênçãos dos céus. Oramos para que esse tempo que estamos juntos, pelo tempo que já estamos juntos, a vida de cada um de nós, de quem produz, de quem recebe, possa ser transformada pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Todavia, amados irmãos, reforçamos o convite para que esta preparação, para que esta bênção, não sejamos omissos de querê-la só para nós. Reforçamos o convite. Compartilhe esta comunhão. Está agradável? Você tem sentido paz nos caminhos que o Senhor tem direcionado através desses cultos? Então convidamos, compartilhe com mais alguém. Nós, irmãos, se estiver uma pessoa assistindo, se tiver 1000 pessoas assistindo, se tiver 10.000 pessoas assistindo o culto, nós não estamos preocupados que nós nos tornemos conhecidos ou a nossa igreja se torne conhecida. Mas entenda, ainda que não nos conheçamos pessoalmente, muitos dos irmãos já têm acompanhado os nossos trabalhos e sabe que é de coração. Nosso compromisso é em expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, compartilhe a palavra, compartilhe o culto, manda, envie. Você não precisa buscar a pessoa na casa dela, não precisa dar carona, não precisa acertar a agenda para levar num culto, não precisa apresentar para o pastor, não precisa apresentar para o ancião. A pessoa não vai se expor para ter que se adequar a algum costume. Nós não estamos pedindo que as pessoas deixem a sua própria igreja para frequentar o culto da CCA. Nós não estamos fazendo troca nem exigindo coisa alguma. A nossa missão é levar a mensagem do Evangelho da paz a toda criatura. Pessoas de outros estados, de outras cidades que você está, pessoas de outros países, colegas de trabalho, conhecidos que você não encontra há muito tempo, pessoas que você tenha pensado no decorrer do dia, tenha sonhado, compartilhe. Você não imagina o bem que você fará. E que o Senhor possa abençoar a tua vida em todos os teus caminhos. Também, amados, a respeito da pandemia, pouco temos a acrescentar daquilo já temos falado. Que tomemos os nossos cuidados, possamos nos precaver, higienizar sempre as mãos, não levar a mão ao rosto, aos olhos, à boca, ao nariz, não entrar em discussões políticas. Estamos entrando numa fase
onde haverá ensoberbamento de muitos por posições políticas. Se você não ocupa um cargo público, se você é um eleitor, a tua decisão você faz nas urnas. Mas como cidadão, durante essa pandemia, faça o que te requerem. Cuide-se, evite aglomerações, cuidado, preserve a tua família, preserve os teus. No demais, o Senhor dará guia a quem tem autoridade para conduzir a população o que for melhor para nós. E não nos esqueçamos, irmãos, que é tempo de muita oração. Oração pelos teus, oração pela tua família, oração por aqueles com quem você convive, pelas autoridades, para que o Senhor nos guarde e cuide de nós, para que possamos chegar até o outro lado também. Por essa parte, por esses conselhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, para aguardar a palavra, o hino 3, 4, 5. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu nome. Vamos ler, amados irmãos, as Escrituras, onde o Senhor tem nos mostrado, no livro dos Salmos.
Livro dos Salmos de Davi. Livro dos Salmos de Davi, no capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Salmos, capítulo 10. Iremos ler verso 1 até o 18. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento a blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Pôs-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho em enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, que o Senhor tem nos despertado neste culto. O Senhor conhece a situação de cada um de nós, de cada irmão, de cada irmã, por cada família, cada jovem moço, moça, de cada ouvinte da palavra. Há entre nós, por certo, aquele que não tem comunhão com a igreja, que como testando uma novidade, você está no meio de nós, nesse ambiente da internet, e a palavra chega para nós que produzimos o culto e para você também. Há um cuidado de Deus, há um cuidado do Espírito Santo. Ele cria caminhos
de chegar e tocar na tua vida. Esta semana, de uma maneira muito especial que eu digo não agendada, não combinada, eu me coloquei junto a uma pessoa de uma outra igreja. Não havia agendamento, não foi ela que me procurou. O Senhor preparou um bom encontro, longe da minha casa, longe do meu trabalho. Irmão, Deus tira de um lugar, põe em outro, faz você andar de carro, de avião, de barco. Às vezes não é para você ser beneficiado, às vezes é para beneficiar alguém. E nesse deslocamento que fiz, ao final, eu pedi que essa pessoa, esse irmão, gravasse uma mensagem. Pedi a gentileza. Falei, grava uma mensagem, meu amado, para esta pessoa, para uma irmã que ia passar por cirurgia, estava em grande aflição. Ele gravou uma mensagem, profetizou que o Senhor seria com ela na cirurgia, que os anjos do Senhor estaria com ela. E eu enviei. Isso era a noite do dia. Ela ia passar fazer a cirurgia nas 7 horas da manhã do dia seguinte. Na hora que ela recebeu a mensagem, o desespero que estava no coração dela, o medo, o temor, se aplacou, se acalmou. Ela confidenciou à sua irmã, no outro dia, que ela foi para a sala de cirurgia, ouvindo aquela oração, aquela mensagem. Por quê, irmãos? Eu não saí de onde eu estava pensando nisso. Eu não tinha nada planejado comigo. Mas o Espírito Santo, ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é gentil e ele promoveu esse encontro para levar a paz e a comunhão a um coração aflito. Então você que está recebendo essa palavra, não pense que é só mais um dia, que é só mais um culto. O Espírito Santo é gentil, ele encontra você onde você está e te pega nas mãos e te convida. Vem que hoje o Senhor vai falar com a tua alma. A palavra que nós lemos, irmãos, esse texto, narra, pelo título, a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por certo, irmãos, entre nós, há muitos irmãos, irmãs, famílias, que você tem reclamado com o Senhor, reclamado dos caminhos que você tem seguido, reclamado dos enfrentamentos que você tem tido, porque parece que o ímpio, ele tem prazer em te machucar, parece que o ímpio tem prazer em praticar o mal com você. E você acha que isso não é possível, porque como pode alguém desejar o mal? A palavra do Senhor hoje confirma esse teu sentimento. O ímpio é desta maneira mesmo. Ele só enxerga o próprio interesse, ele só encontra justificativa para as questões que diz respeito a ele, e ele não é que ele tenha prazer no teu mal, ele pouco se importa com a tua vida.
com a minha vida. E nós estamos numa caminhada difícil, numa caminhada dura, e que enfrentamos esse tipo de situação quase que como uma rotina nas nossas vidas. Há, irmãos, aqueles que por certo já até esteve num ambiente evangélico, já frequentou um ambiente cristão e por um erro, por um pecado, nega a existência do Espírito Santo, nega que o Senhor, pelo Espírito Santo, já tenha falado com a vida dele, que o Espírito Santo, por Jesus Cristo, o nosso Deus, já tem operado obras e maravilhas na vida dele. Ele vai negando, vai negando, vai negando e vai fazendo mal, e vai sendo recorrente em pecados, e vai afligindo aqueles que estão ao lado dele. Você está entendendo essa palavra? Você está inserido nessa palavra, né? E o mal vai sendo um fato consumado. Irmãos, mas o Senhor busca e acerta as contas também com esta pessoa. A palavra do Senhor hoje vem para uma igreja que foi afligida, que foi desafiada, que foi discriminada. As discriminações que você recebe por causa dessa sua fé maluca, tudo Deus proverá, tudo Deus proverá, tudo Deus proverá. Na falta do pão, na falta do medicamento, na falta do transporte, na falta do casamento, no filho desaparecido, e é tudo Deus proverá. Irmãos, eu não conheço a tua necessidade, mas o Espírito Santo que por nós fala, Deus proverá a tua condição nesta vida. Há um tempo, irmãos, que o Senhor permitiu a provação, mas nem que tenha que haver a conversão do ímpio, mas a paz voltará a reinar na tua casa. A paz voltará a reinar no teu coração. Há tempos, amados, que de fato nós caímos em ciladas. As pessoas ficam em espreita para pegar o nosso erro, a nossa queda. E ao invés de trazer uma atadura para conter o sangramento de uma ferida que foi aberta por um erro seu, a pessoa quer mais é que você caia no vale e que você possa ficar enterrada para sempre. Isso é o desejo do ímpio, mas o desejo de Deus é te abraçar e curar todas as tuas feridas. Irmãos, o Senhor tem um encontro com essa igreja. O Senhor tem um encontro com essa irmandade. O Senhor mostra, é um encontro como um encontro de águas. Uma água limpa com água turva, e elas se encontram, e ali tem uma mistura. Mas, irmãos, a água que é pura está com a benção do Senhor. E a benção do Senhor na tua vida, ela não vem por baixo, ela vem por cima. E tudo que vem por cima tem que empurrar o que está embaixo. Então hoje o Senhor te acalma e fala: o Senhor está vindo com providência e vai colocar a paz onde existe a guerra. E onde existe a impiedade, o Senhor colocará a paz da mesma forma.
Irmãos, assistimos, conhecemos o poder do Espírito Santo. A pessoa vai, erra, peca, transgride, blasfema. Uma hora ela encontra o Espírito Santo de novo. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Você está preparado? Você está preparada para o que o Senhor está prestes a fazer na tua vida? Você aceita o jeito de Deus na tua vida? Você aceita que para quem você pediu mal, o Senhor tem plano de salvação? Para quem te fez mal, para quem buscou que você fraquejasse, aquele que profetizou coisas horríveis a teu respeito, que ainda que estivesse cheios de pecado, quando você errava, levantava e te julgava. Você está preparado? A água que vem para te socorrer vai limpar aquele coração também. O Senhor, irmãos, tem plano de vida eterna. O Senhor muda coração. Se tem um ímpio, se tem algum praticante de obras ruins, alguém que está em erro, em pecado recorrente, você já não se aflige mais. Você discrimina a palavra, você discrimina quem prega, você discrimina a igreja. Se a igreja é grande é porque é grande, se é pequena é porque é pequena, se é fraca é porque é fraca, se é rica é porque é rica. E você já não, a tua boca é um cemitério. Você só fala de coisas mortas. Ei, o Espírito Santo está correndo ao teu encontro. O Senhor vai te encontrar por esses dias na rua da tua cidade. O Senhor vai te dar um chacoalhão por esses dias. E você irá correndo, não ao encontro do pecado, mas você irá correndo ao encontro de reencontrar com o teu Deus em alguma igreja próxima da tua casa. A porta que se abrir para você, entre. Eu vou falar com a tua alma. Amados irmãos, é a palavra que o Senhor tem nos mandado. Poderíamos nós buscar inspiração do Senhor? Poderíamos nós buscar exemplos que o ímpio, o Senhor transforma o coração? Você acha impossível? Lembre-se de Paulo. Paulo era um exemplo de um homem ímpio. Em defesa da religião dele, ele era um assassino de cristãos. Ele tinha cartas para entrar e ir matando as pessoas que não se arrependessem de confessar Jesus Cristo como o Cristo. E o Senhor mudou Paulo, mudou a vida dele. Nem que o Senhor tenha que mudar o teu nome, mas o Senhor está indo em encontro e vai colocar por terra toda a impiedade que você já cometeu nessa vida. E a nós, irmãos, para os nossos irmãos, nossas irmãs que estão assistindo, que a tua vida é lamentar com razão por ter sido injustiçado, por ter sido feito a menor perante os ímpios. O Senhor dá um basta e começa um plano novo na tua vida de exaltação. Seja feliz todos os dias em que você viver, que a sua vida seja longa, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, que o Senhor possa multiplicar os bens na tua vida, que as bênçãos sejam como uma cachoeira, que ela cai e não tem fim, que a sua vida seja plena das bênçãos do Senhor. Até aqui a tua mão veio, até aqui o Senhor permitiu, e até aqui você buscou socorro. Muitas das vezes parece que a palavra se silenciava a teu respeito, e parecia que você
estava sozinho nestas afrontas, mas era tudo um plano do Senhor. Regozija-te no Senhor, pois será salva tu e a tua casa. Regozija-te no Senhor, porque o Senhor irá atender aos pedidos que você tem feito e irá parar o tempo do sofrimento. Assim como o relógio, quando ele acaba a bateria, ele para. O relógio é um trabalhador que ele não se cansa, não tem hora de descanso, não tem a hora do alimento, e ele está sempre marcando o tempo da tua vida. Mas se ele for de corda, uma hora a corda acaba. Se ele for a bateria, uma hora a bateria acaba. E aquele trabalhador incansável para. Hoje o Senhor para o relógio da prova na tua vida. Viva o novo debaixo da graça. E o Senhor será contigo todos os dias que você viver. Essa é a palavra e o nome de Deus em tudo, meus amados irmãos, seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Vamos, irmãos, em ato de agradecimento, buscar a face do Senhor em oração. Também iremos interceder pelos pedidos que a igreja tem feito aqui no chat, para que o Senhor entre com providência rápido na tua vida. Oremos em agradecimento ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Salvador. Aleluia, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, com os nossos joelhos prostrados, agora em ato de agradecimento, por esse santo culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque não faltou em nós a comunhão, não faltou em nós a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Graças te damos pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Te somos gratos pelos conselhos, maiormente, te somos gratos pela Tua santa e bendita palavra. Graças te damos, Senhor, que para muitos de nós, hoje, o relógio da prova, o relógio, Senhor eterno, de ser subjugado, o relógio, Senhor eterno, do tempo da nossa provação, parou. Comece um novo tempo na nossa vida, Senhor. Que esse tempo que nós acabamos hoje se caia em esquecimento. E se Tu quer salvar a todos, inclusive aqueles que mal nos fizeram, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Graças te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado nas nossas vidas, e graças te damos por tudo quanto Tu ainda haverá de fazer por nós. Senhor, salva-nos, salva a nossa casa, salva a nossa família, é o que te pedimos, Senhor, que Tu não se esqueça de nós, que a Tua palavra tenha total cumprimento nas nossas vidas, mas que um dia possamos morar juntos contigo no trono da Tua glória. Senhor, graças te damos por tudo, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, e te pedimos, Senhor eterno, permissão para entrar no Teu santuário nesse momento, Senhor, e clamar, e invocar o Teu santo nome, e pedir por intercessão aos nossos irmãos, Senhor, por todos os pedidos de oração que o Teu povo tem feito menção durante a transmissão desse culto. Ó Pai de misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor, que somos fracos e errantes na Tua presença, Senhor. Queremos seguir ao caminho do bem, queremos seguir pela estrada que conduz à salvação, mas quantas vezes, Senhor, somos surpreendidos por alguma paixão, por algum desejo, por algum encantamento, Senhor, e os nossos passos erram
e erram e pecam na tua presença. Então isso não nos traz dignidade de te pedirmos, isso não nos traz dignidade de te invocarmos, mas nós te pedimos, Senhor, na multidão da tua misericórdia, olha para o teu povo na terra, pelo amor do teu santo nome. Quanto coração contristado, Senhor, quanta mente aflita, ó Pai. Senhor, coloca paz, Senhor, nos corações, coloca fé que haveremos de alcançar vitória nas nossas petições, Senhor eterno. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Dias de aflições, dias de choro, dias de angústia, Senhor, coloca um freio nesse choro, Senhor, coloca um freio nessa tristeza, Senhor, e faça brotar em dentro de nós a alegria de te servir, a certeza da vida eterna, a fé que tu está conosco no nosso barquinho, Senhor. E aonde há enfermidade, Senhor, que seja repreendida agora no nome de Jesus Cristo. Onde há, Senhor eterno, aflição de espírito, que haja paz no nome de Jesus. Senhor eterno, aonde há enfermidade, Senhor, no corpo de quem assiste, no corpo de quem produz, na família por nós representadas, nós te pedimos, Senhor, haja repreensão de toda sorte de enfermidade no nome do Senhor Jesus. Senhor, onde há células malignas, onde há células doentes, nós te pedimos que para cada célula doente, Senhor, tu possa colocar 5 células sadias, 7 células sadias, Senhor, para que haja uma transformação em nós, diante, Senhor eterno, do Espírito Santo que governa a nossa vida. Ó Pai de misericórdia, lamentamos, Senhor eterno, choramos, Senhor, sofremos pelos nossos parentes, sofremos, Senhor, pelas nossas enfermidades, pela enfermidade dos nossos amigos. Então nós te pedimos, Senhor, visita os hospitais, visita as casas de saúde, visita, Senhor, os leprosários, visita, Senhor eterno, as instituições que cuidam de crianças enfermas, com câncer, Senhor eterno, tantas outras enfermidades. Nós, Senhor, te pedimos, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, nós te invocamos, esvazia os hospitais, pelo amor do teu santo nome, e coloca o teu povo com saúde, glorificando a tua providência na vida deles, pelo amor do teu nome. Ó Pai de misericórdia, apresentamos as famílias enlutadas, Senhor, o órfão, a viúva, consola, Senhor, transforma a vida deles, permita que aqueles que foram fiquem, Senhor eterno, nas nossas memórias, mas que haja a alegria do teu Santo Espírito governando a nossa vida também. Tudo isso nós te pedimos na certeza de alcançar, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Glória, glória ao Criador. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 5:2. Senhor.
Aleluia. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.